Sócrates prefere, não é, fazer uma grande leitura de tudo o que estava acontecendo à sua volta. Ele preferiu viver, não é, intensamente todo aquele momento, tirar todo o ensinamento possível. Tudo pode transformar-se em conhecimento, tudo pode ser refletido, tudo nós podemos tirar algo. Então, o comportamento de Sócrates foi algo que chamou a atenção de todos, dos seus próprios amigos, que manifestavam, não é, um certo desequilíbrio que não vinha da parte de Sócrates, e sim dos amigos, porque iriam perder o contato, não é, com o seu grande amigo Sócrates. Nada mais respondeu do que dar umas voltas caminhando, depois de haver bebido, até que as pernas se tornem pesadas. Vou ler novamente. Nada mais respondeu do que dar umas voltas caminhando, depois de haver bebido, até que as pernas se tornem pesadas, e em seguida ficar deitado. Desse modo, o veneno produzirá seu efeito. Aqui a pessoa, não é, que foi a responsável por ministrar o veneno a Sócrates. Dizendo isso, estendeu a taça a Sócrates. Este a empunhou, conservando toda a sua serenidade, sem um estremecimento, sem uma alteração, nem da cor do rosto, nem dos seus traços. Assim falou. É mesmo um dever dirigir aos deuses uma oração pelo bom êxito desta mudança de residência, daqui para além. É esta minha prece, assim seja. E em seguida, sem sobressaltos, sem relutar, ou seja, sem hesitar, sem voltar atrás, sem se negar a beber, sem tentar lutar para fugir dali, nem dar mostras de desagrado, bebeu até o fundo. Então percebam aqui que Sócrates, o que será o grande questionamento? O que será que fez com que Sócrates entendesse tão bem aquele momento? Será que foi do fato dele ter aceitado com muita resignação e saber que não tinha como lutar contra aquela realidade? Ou será que toda a vida de Sócrates, que nunca desperdiçou um segundo de aprender com tudo e com todos, esse homem que teve um percurso de contato com todas as realidades, que teve várias experiências e que preferiu tirar delas a melhor parte, já tinha uma sabedoria tamanha que fez com que ele entendesse. Eu acredito que na visão de Sócrates, ele sabia que a morte era inevitável. Ela acabaria vindo, se não fosse por conta da situação na qual ele foi envolvida, seria pela velhice. Mas a morte, eu creio que o Sócrates olhava para a morte como alguém que estava, não é, neste mundo e que um dia iria encontrar-se com ele. Então, o simples fato dele saber, isso é a visão da professora, o entendimento da professora. O simples fato dele saber, não é, que vida e morte entrelaçam-se em algum momento da vida, o simples fato de ele admitir que a morte é o fim de todas as coisas e pensar sobre isso e refletir, fez com que ele a aceitasse de uma maneira mais leve. Eu acredito que na visão de Sócrates ele chegou à conclusão: bem, me desesperar aqui, cair no chão, tentar fugir, gritar, de nada vai resolver. Então é melhor que eu aproveite até o último momento. Creio eu que essa foi a postura dele. Ele conseguiu fazer uma leitura da morte. É tão tal que ele diz assim, não é?
Para ele é um simples mudar de residência. Ele vai sair desta casa e irá para outra, residir. É uma questão apenas de mudar-se. Isso na visão dele, como está descrito aqui, como está narrado por Platão aqui. Nesse momento, nós que então conseguíramos com muito esforço reter o pranto, ao vermos que estava bebendo, que já havia bebido, não nos contivemos mais. Foi mais forte do que ele. As lágrimas me jorraram em ondas. De resto, incapaz, muito antes de mim, de conter seus soluços. Críton se havia levantado para sair. E Apolodoro, outro amigo de Sócrates, que mesmo antes não cessara um instante de chorar, se pôs então, como lhe era natural, a lançar tais rugidos de dor e de cólera, que todos os que o ouviram sentiram-se comovidos, salvo, é verdade, o próprio Sócrates. Percebam, não é? Que Sócrates morre, o julgamento, não é? Ele tem como julgamento, o veredito final é tomar a cicuta, e ele toma a cicuta. Mas percebam que todos os amigos carregavam consigo aquela agonia de todos aqueles dias presos, do julgamento, do resultado e do final e do desfecho de toda aquela história, não é? E percebam que a agonia e que o desespero e que o desequilíbrio vinham dos amigos, porque não entendiam, não é? Talvez Sócrates, é muito provável que Sócrates tenha tido sim um certo medo, um certo receio, mas ele, como bom filósofo como que era, não é? Preferiu analisar, viver, sentir tudo. Ele preferiu aprender. Esse mais uma vez, é um entendimento da professora. Eu acredito que para Sócrates, o deleite de aprender era maior que a angústia da morte. Então, ele preferiu aprender até aqueles últimos momentos, ter contato com o que estava, não é? Com o que estava ali diante de si, diante dele, e ele preferiu aprender do que sofrer. Ele fez uma escolha pelo aprendizado. A tristeza reside no fato dele não poder ter deixado nada escrito a respeito desse momento, até mesmo porque após tomar a cicuta, não é? A morte já era certa, mas lamentavelmente ele não deixou escritos a respeito, não é? Dessa aprendizagem, o que ele aprendeu ficou com ele, não é, meus amados? Que estais fazendo? Exclamou. Que gente incompreensível! Segundo me ensinaram, e com belas palavras, é com belas palavras que se deve morrer. Acalmai-vos, vamos, dominai-vos. Aqui já eram, né, as pessoas, os amigos ali que estavam naquele momento já pedindo a Apolodoro, olha, te acalma, fica bem. Se ele, que foi condenado, que tomou a cicuta, não é? Em nenhum momento se rebelou, se indignou, se desesperou, como amigos, essa é a melhor maneira de honrá-lo, não é? É valorizando aquele momento, em silêncio, em respeito, sofrer suas dores, mas com calma, com tranquilidade. Ao ouvir esta linguagem, ficamos envergonhados e contivemos as lágrimas. Quanto a Sócrates, pôs-se a dar umas voltas no quarto, até que declarou sentir pesadas as pernas. Deitou-se então de costas, assim como lhe havia recomendado o homem. Sócrates já se tinha tornado rijo e firme em quase toda a região inferior do ventre, quando descobriu sua face, que havia velado, e disse estas palavras, as derradeiras que pronunciou. Críton,
devemos um galo a Asclépio, Deus protetor da medicina. Não te esqueças de pagar essa dívida. Assim farei, respondeu Críton. Mas vê se não tens mais nada para dizer-nos. A pergunta de Críton ficou sem resposta. Ao cabo de breve instante, Sócrates fez um movimento. O homem, então, o descobriu. Seu olhar estava fixo. Vendo isso, Críton lhe cerrou a boca e os olhos. Tal foi o fim de nosso companheiro, o homem de quem podemos bem dizer que entre todos os de seu tempo, que nos foi dado conhecer, era o melhor, o mais sábio e o mais justo. Aqui veja, não é? O que nós podemos tirar desse texto? O que nós podemos aprender? É óbvio que nenhum ser humano, nem mesmo Sócrates, durante toda a sua existência, viveu, não é, esperando essa morte. Nada poderia ser mais fúnebre que em vida, não é, você ficar ali. Ele viveu a vida dele intensamente. Todos os momentos da vida dele, ele viveu intensamente. E com o momento da morte não seria diferente. O que Sócrates decidiu, creio eu, mais uma vez, volto a dizer aqui, deixo claro, é o entendimento da professora Jusileide. Creio eu que aprender, o conhecer, o ter contato, o experienciar, não é? Era muito mais válido, trazia uma felicidade imensa, trazia uma calma para Sócrates. Então, ele conseguiu lidar com a morte de uma maneira muito clara, porque ele sabia, olha, não tem o que fazer, não tem para onde correr. Se eu não morro hoje, em algum momento da minha vida eu vou morrer. Esse encontro é inevitável. Se aqui no planeta Terra a vida está aqui e a morte também, então vai ser inevitável. Então, que tal se nós aprendermos, descobrirmos aqui o que eu vou descobrir? Que sentimentos são esses que vão me afligir? Que debate farei eu comigo mesmo, não é? Que disputa, que conflito será esse? O que será gerado depois desse conflito? Nós não sabemos, porque todas essas informações foram com Sócrates. Mas eu creio que ele ficou, não é? Que ele deve ter... a experiência que ele teve foi muito válida, porque gerou para ele aprendizado. Ele, como ele mesmo disse, não é? Ele foi para outra residência com um belo aprendizado. Você me pergunta se é fácil, eu digo que não. Mas eu digo que nós podemos, não é? Espero que isso esteja num futuro tridistante, muito distante de nós. Mas, assim como para Sócrates, que não seja assim, por exemplo, sofrer antes da hora, não é? Se nós podemos traduzir tudo isso, eu acredito que esse seja o grande ensinamento, não é? Não sofrer antes. Nem no caso do Sócrates, ele não sofreu nem antes, nem durante e depois nós não sabemos, não é, meus amores? Bem, queridos, nós temos uma atividade para ser feita. A atividade é sobre o conteúdo, algumas questões são sobre este nosso conteúdo. As atividades estão na página 82, que é essas aqui, olha só. Tratam do texto que nós acabamos de estudar. E o segundo vai dizer respeito à ética do depende e à ética do sempre. Aqui, na nossa próxima aula, nós vamos começar com esse poema. Por isso que eu já passei também a atividade da página 84 para vocês responderem, porque diz respeito a esse poema e diz respeito à ética. Então, a nossa próxima aula, nosso próximo encontro,
vai tratar deste conteúdo. E é por isso que eu estou pedindo que vocês já façam atividade, que já o estudem, para que a nossa conversa, não é? O nosso encontro da próxima semana seja um encontro com a capacidade ainda mais, não é? Cada vez mais ampliada de conhecimento. Porque aí vocês já tiveram, como Sócrates, não é? Já teve contato com o objeto, ou seja, com a leitura, não é? E esse contato que vocês estão tendo, dependendo da qualidade do envolvimento de vocês com a atividade, certamente vocês irão aprender e a discussão vai ficar bem melhor, bem mais leve, bem mais fluida no nosso próximo encontro, tá bom? Desejo a vocês uma semana maravilhosa. Aí com o super papai, ou o super titio, ou o super vovô do seu lado, tudo fica mais leve e muito mais bonito, não é isso, meus amores? Tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Fui!